Amém. Deuteronômio capítulo 4. Que o Espírito Santo esteja conosco neste momento. O capítulo 3, no finalzinho aqui do capítulo 3, fala assim que Deus nega o pedido de Moisés. Deus pede para Moisés subir no monte, olha tudo, e Deus fala para ele: você vai morrer. Você não vai entrar na terra prometida. Você não vai entrar. E engraçado que a gente já ouviu assim, as pregações e tal. Eu acho que eu já li, mas assim, eu não tinha me atentado que a hora que eu li assim, falando assim: olha, Deus apenas me respondeu, basta, não me fale mais nada sobre a este respeito. Eu falei: mas Deus falando assim com Moisés? E aí eu voltei lá, fui ler tudo. Moisés, na realidade, suplicou a Deus que ele entrasse na terra, né? Ele não estava achando assim tão justo, né? Depois de tudo, né? Ele não entrar na terra. Mas Deus falou para ele: basta, não me fale mais nada sobre esse assunto. Acho que todo mundo já falou isso com alguém, né? Dizendo: olha, por favor, não vamos mais tocar nesse assunto, chega, porque já deu, né? Já deu o que tinha que dar, é isso mesmo. E aí ele vê a terra. Deus fala para ele assim: olha, passa todas as ordens da Josué, encoraja ele, fortifica, porque é Josué que vai dar continuidade daqui por diante. E aí então Moisés continua, né, reunindo ali o povo, contando tudo. E aí ele fala assim: olha, mais tarde, depois dessa conversa com Deus, Moisés falou a todo o povo de Israel: agora, portanto, ó Israel, ouve as leis e as instruções que eu hoje vos ensino a praticar, a fim de que vivas e entreis para possuir a terra que Yahvé, o Senhor Deus dos vossos antepassados, vos dá. Eu estava pensando aqui em Deuteronômio, na realidade aqui, nessa parte aqui, que já estão quase aqui entrando na terra prometida, a maioria já morreu. Então eu creio que seja por isso que Deus deu ordem a Moisés que ele repetisse tudo, que ele contasse todo. Deuteronômio é o Êxodo, é a história real, e Deuteronômio é 40 anos depois, Moisés contando tudo o que foi que aconteceu. E ele conta tudo o que aconteceu. Então ele fala assim: ó, vocês sentam aí, e agora que eu vou ensinar vocês a praticar, a fim de que vocês vivam. Então, assim, a obediência a Deus é para a gente ter vida e ter liberdade, que é o que muitas vezes a gente acha que não, né? Não pode isso, então, nossa, eu estou preso. Não, você não está preso. Preso é aquele que anda fora, que burla, né, a lei, né, que burla a lei. E muitas vezes nós não queremos, né, nos submeter. Às vezes até mesmo, né, as leis dos homens, a questão de você ser, a Bíblia fala depois, né, quando fala de Moisés, fala que ele foi o homem mais manso, né, mais manso da terra, foi Moisés. E muitas vezes a gente não quer submeter, a gente não quer dar o braço a torcer. E eu estava lembrando do que aconteceu ontem. Eu não sei exatamente, porque eu só vi. Eu estava vindo do hospital ontem, que eu fui com meu tio no hospital. E aí eu decidi vir de a pé. Lá do Hospital do Câncer eu decidi vir de a pé. E aí quando eu cheguei, eu falei: eu vou passar ali no dia. Que hoje, né, tem coisa em promoção, eu vou passar ali no dia. E aí eu virei a ruazinha e estava no vulca ali, porque tem aquela passagem, né, na frente do dia a dia. Então ali para ônibus, para o pessoal passar, não sei o quê. E daqui a pouco eu só escutei uma buzina, era entre o carro e uma moto. Pra quê? Já foi o estopim. E eu fui chegando perto, eu só vi uma moça, jovem ainda,
depois eu descobri que era o Uber. O cara do Uber ainda parou o carro para brigar com o motoqueiro. Dá uma olhada, a menina ficou desesperada. E aí o senhor, que já era um senhor, pelo menos já aparentado com 60 anos, me sai com um ferro na mão. Aquilo lá deixou o motoqueiro mais bravo ainda. E o que eu fiz? Fui lá me meter na briga. Gente, calma. Gente, porque a gente vê essas coisas na televisão, e o motoqueiro já ficou todo bravo, e a esposa do motoqueiro, por favor, querida. Eu falei, gente, né, olha, tá bom. Não, porque fechou. Eu olhei para a cara do senhor, né, porque o rapaz ainda é jovem. Olhei para a cara do senhor e falei, senhor, né, e ele com um negócio na mão, e o cara bate. Eu falei, não, eu acho que foi só uma fechada, porque ali estava muita muvuca. Tipo assim, a moto querendo passar, né, porque a moto faz isso aqui, né, e o carro também querendo passar e tal, e aí acho que o senhor ficou meio assim. Aí o jovem, daqui a pouco ele mostra assim, todo tatuado. Deixa eu só ver que é caveira. Meu Deus, cara, bandida. Caveira, olha. Meu Deus do céu. Louco. Pesquisa. Aí eu falei, senhor, já deu, né? E a mulher tentando. Aí ele entrou dentro do carro e tal. E aí o motoqueiro quase derrubou a esposa, porque a esposa subiu em cima da moto, ele já queria sair doido, e quase derrubou a esposa. Eu falei, senhor, aí fui lá conversei com a menina. Ela estava tremendo. Estava tremendo. Meu Deus. Onde você mora? Não, eu moro aqui no CPA4, eu moro aqui perto. Aí, só que ela não conseguiu nem ir de a pé. Ela falou, não, eu vou ligar com minha mãe vir me buscar e tal. Então, tipo assim, eu falei, gente, um pedido de desculpa, mesmo que você fechou, por favor, me desculpa, olha, não fiz por querer, não vi. Gente, apazigua, a própria Bíblia fala, né? Que apazigua, um pedido de desculpa que você faz ali na hora, você não viu, né? Aconteceu ali. Imagina se aquele rapaz estivesse armado, ver o outro com ferro na mão, a desgraça estava feita, né? Bobagem, né? Bobeirinha. As pessoas, elas se tornam assim, arrogantes, elas se, na hora assim da raiva, ela quer sempre estar certa, eu sou certa de tudo, enfim. E aí ela não quer dar braço a torcer, ela não quer pedir desculpa, pelo menos para apaziguar. Sim. É falta de sabedoria não pedir desculpa, né? Então, assim, olha só, quando a gente olha para a palavra de Deus, o Senhor nos ensina a obediência, tudo isso para que a gente tenha vida. Para que a gente tenha paz, vida, tranquilidade, né? Para que a gente tenha paz. Então, assim, a gente acha, olha, mas, né, é a mesma coisa das leis. Se você estiver andando certinho, você não vai ser punido. O policial parou você, ou não foi policial, então, você parou uma pessoa, tá tudo certinho, o carro tá tudo ok, vai embora, meu filho, segue, tá tudo certo, porque você tá andando na lei. Agora, parou. Aí você tá fora da lei, dançou. Cadê o documento? O documento tá vencido. Não tenho carta. Tá tudo quebrado. Tá, não, meu filho. Infelizmente, o carro vai ter que ser apreendido, você vai levar multa. Porque você tá fora da lei. É a mesma coisa com Deus, é a mesma coisa. Quando aqui, olha só, o versículo 5 fala assim, olha, eis que vos ensinei todos os estatutos e normas, conforme Yahvé meu Deus me ordenara, para que os coloqueis em prática na terra em que estáis adentrando, com o objetivo de tomardes posse dela. Sendo assim, cuidai de obedecer-lhes e praticá-los, pois desta maneira todos os demais povos observarão a sabedoria e o correto juízo que tendes. Ao ouvir todos esses decretos, os povos dirão, em verdade, esta grande nação é constituída de um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo e pessoal como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E qual grande nação que tenha leis e preceitos tão justos como esta Torá, que é a lei que eu vos estou apresentando neste dia?
Olha só, se a gente obedecer, a gente vai ainda, né, como a gente sempre ora, para que a gente seja luz e sal, como Jesus falou, as outras pessoas vão olhar e falar assim, olha só, esse povo realmente é diferente, né? Eles têm aqui um Deus que é pessoal, as leis deles são leis justas, né? Eles não burlam as leis, eles não maltratam ninguém, eles falam de maneira diferente, eles se portam de maneira diferente, e assim as pessoas vão querer conhecer o nosso Deus. Já me aconteceu diversas vezes, um pouco quando eu estudei na verdade isso aconteceu mais quando eu estava estudando em minha outra escola, né? Aconteceu diversas vezes as pessoas chegarem em mim e falarem, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você vive numa prisão, você não pode fazer nada. E muitos dos meus amigos passavam na mesma tecla, comer carne de porco. Eu falei, gente, mas não faz sentido. Por exemplo, por que você vai comer uma coisa que Deus já deixa muito claro que vai te fazer mal? Até mesmo a ciência fala. Deus é a palavra de Deus. Então assim, eles sempre que clicavam na mesma tela, eu falei, eu não sou presa. Eu não sou uma pessoa presa às leis, eu sou sei lá o quê. Eu sou uma pessoa, na realidade, transformada, forma de falar. Eu sou uma pessoa livre. Eu sou uma pessoa livre do pecado. Você é livre. Quando a gente tem a escolha de fazer o que é certo, a gente está sendo livre, não preso. A gente está sendo... É que as pessoas não entendem que, na realidade, por exemplo, quando as pessoas não conseguem se livrar, principalmente de algum vício, elas estão presas. Não, mas eu faço o que eu quero. Não, você não faz. Hoje eu estava falando, hoje a gente estudou ali com a dona Silvia sobre as leis de saúde, né? Algumas coisas a gente já vinha pincelando. Aí hoje a gente foi falar, a gente aprofundou, eu falei, não, hoje a gente vai ver só sobre as leis de saúde. E aí a hora que chegou, né, os animais impuros, e não são só os animais, são os derivados. Aí eu comecei a falar para ela linguiça, salsicha, a mortadela, o presunto, não sei. Aí ela olhou assim, a salsicha, eu falei sim. Eu falei, tem salsicha de frango, mas você tem que pedir especialmente de frango. Porque se você chega lá só comprar a salsicha mais barata, vai ter porco também. E uma coisa que talvez a igreja não saiba, a gelatina, nossa, essencialmente as que vendem no mercado é de origem animal e tem porco. O porco, gente, é o mais barato na indústria, tá? Então quem gosta de comer fine, quem gosta de assar o negocinho lá no fogão, que é o marshmallow, é porco, galera. É porco, galera. Balinha de goma, tem porco. Que é o chiclete. Chiclete. Todos eles. Porco ali. Sim. Tem que estudar mais sobre alimentos, né? Seria bom se a gente chamasse o gastrônomo para pregar aqui. É o mais barato. Nós fazíamos as ligas. Por exemplo, a tripa do porco, ela é a mais em conta para se embalar a linguiça. Mesmo as que sejam puras, tá? Você vai comprar linguiça pura de carne, você tem que perguntar da tripa. Porque a tripa pode ser do porco, porque a tripa é mais barata. Enquanto a tripa está contaminada do mesmo jeito. Se a gente tivesse na cozinha um telescópio para ver essa carne, os bichinhos que tem ali, a gente não comprava mais carne. Então, assim, a gente, por quê? E a gente descobriu, eu precisava estudar melhor sobre isso, porque acho que vocês olham nos rótulos, tem sempre aqueles números, tem um monte de número, e a gente estava um dia lá no sítio, na fazenda, e uma das irmãs, o leite de coco, tem um leite de coco, se eu não me engano, acho que é o Menina, que ele tem, é um daqueles números lá.
tem um daqueles números. Se eu não me engano, é o menina ou é o socorro, é uma coisa assim. Então. A gente vai ter que estar pegando o exemplo da Tiana, virar vegetariana. Ué. Então, Olhar, observar o que você vai comprar. Você sabe o que é? É o espessante. É o espessante. O espessante é de origem animal. Isso, o espessante é de origem animal. Às vezes sim. Por exemplo, se a gente estudar, é que a gente tem que ter paciência para estudar isso. As cápsulas dos remédios, as cápsulazinhas, a maioria das vezes é de origem de porco também. Então, quando a gente comprar, ou a gente pede para fazer a cápsula, ou a gente vê lá embaixo assim, ó, é de origem ou é vegetal ou é de origem bovina. Ou é de origem bovina. Tem tudo isso. Tem que ler as bulas, tem que ler. Então assim. E aí quando Moisés fala que é para eles lembrarem, por isso, gente, que os judeus, eles têm basicamente, eles comem somente a comida deles. Porque eles, kasher, eles falam kasher. Eles sabem o que eles estão fazendo, de onde eles estão tirando, de onde eles estão fazendo, entendeu? Eles sabem. Então, assim, eles não saem por aí comendo em qualquer lugar. Comprando em qualquer lugar. Eles são muito rígidos em relação a isso. Eles são muito rígidos. Aí, por exemplo, olha só. No versículo 9, diz assim: tão somente guarda-te a ti mesmo e cuida bem da tua própria alma, a fim de que jamais te esqueça dos muitos sinais que os teus olhos contemplaram, e para que tais vivas recordações nunca se apartem do teu coração, em nenhum dia da tua vida. Ensina-as com dedicação aos teus filhos e aos teus netos. Então, assim, eu creio que todos aqui já têm muitas lembranças do que aquilo que Deus fez, daquilo que Deus já fez na sua vida. Um momento, por exemplo, de quarta-feira aqui, é um momento da gente contar as bênçãos, né? E às vezes a gente esquece de contar alguma coisa, né? E a gente deixa passar. Mesmo que seja uma coisa assim, às vezes a gente nunca contou, a gente recebeu alguma coisa que às vezes faz anos e anos, não foi de agora. Às vezes a gente acha que não tem que contar só o de agora. Aconteceu agora, eu vou lá e conto. Não, mas às vezes é alguma coisa que você nunca testemunhou. E isso ajuda tanto nós lembrarmos, né, daquilo que Deus fez, como também a gente ajudar o outro irmão. Às vezes tem um irmão passando por dificuldades, tem irmãos passando por tristezas, às vezes está passando por alguma coisa que você passou. E aí você conta, olha, Deus cuidou daquele irmão, então quer dizer que também Deus vai cuidar de mim, né? E quando Moisés fala que foram as coisas que eles contemplaram, nós lemos aqui, a gente crê em tudo o que o povo de Israel passou, aquilo que Deus falou, tudo, a gente crê. Mas Deus também nos dá experiências próprias. Como Ele cuida de nós, como Ele nos dá as bênçãos e providencia, né, as coisas. Feliz de ver a Nicole agora toda alegre, ela estava muito triste. Ela chegou para mim com uma semana de escola, chegou para mim com o professor, tia, a escola inteira. Eu falei, Nicole, quanto tempo faz você dar uma semana? Eu falei, deixa eu ser exagerado. Você dá uma semana na escola inteira. Ela falou, calma, você vai conseguir amigos lá na escola. E olha só, Deus deu a oportunidade para ela. E ela falou que só é ela, cristã e adventista na sala dela. Eu falei para ela lá, Deus colocou numa sala que é para você testemunhar. Tiana, descobri que tem mais duas adventistas na Tem sala. mais duas? Olha lá, Deus já providenciou mais duas para poder dar aquele suporte, né? Aquele suporte. Não?
Adventista 0017? Adventista desviado. Elas são afastadas. Afastadas. Você então vai arrastar elas. Amém. Ó, isso mesmo. E ainda testemunhar sobre Deus na vida dos outros colegas. Então, assim, o Senhor, Ele tem formas de trabalhar. E tudo aquilo que Deus já fez na sua vida é testemunho para as outras. Leva livros, leva nosso amiguinho, pega na associação, tem bastante nosso amiguinho antigo, né? Dá de presente para seus colegas, você vai ver que eles vão gostar. Sim. Nosso amiguinho, as revistas nossas, Vida de Saúde, leva para eles. Então, assim, muitas coisas que Deus, Ele vai nos dando. Então, assim, quando a gente para pensar, eu não sei se eu tinha mais esse costume, eu preciso voltar a ter esse costume da gente realmente parar para lembrar das coisas, às vezes no passado mesmo, você lembra, às vezes até a gente lembrar de alguma coisa ruim, não enterra, não sei o quê, mas no meio daquele, você vai lembrar de como o Senhor cuidou de você. Como que foi que você chegou aonde você está agora? Então a gente sempre tem bênçãos para contar. A gente sempre prepara, né? Olha no passado, como que Deus cuidou de você. Sim. Né? Porque isso não também. A nossa irmã Ellen White, né? Ela fala assim, olha, a gente só tem que temer o futuro se a gente esquecer de como Deus tratou a gente lá no passado. Então a gente só vai ter medo se a gente se esquecer do que Deus já fez. Acontece muitas vezes, eu até comentei na salinha dos jovens, dos adolescentes, quer dizer, quando eu fui passar a lição, teve um dia que eu passei, e eu comentei uma coisa que eu acredito para mim que seja muito verdade. Às vezes a gente está passando por alguma situação difícil e aí a gente fica procurando, como fala? A gente precisa de provas, que Deus prove pra gente que Ele está ali. Mas na realidade, Deus não tem que provar nada. A gente tem que ter fé, a gente tem que confiar em Cristo e lembrar das coisas que Ele fez. É que assim, na realidade, Deus ele já provou. Se a gente começa a lembrar, Ele já provou. Se Deus já cuidou de você, se Ele já te... Por exemplo, eu passei uma necessidade que eu não tinha nada em casa. Se Deus providenciou naquele momento alguém que me ajudou, mas por que agora, se eu ficar desempregado ou acontecer alguma coisa, por que Deus não me deixou passar lá e Ele vai deixar eu passar agora? Que fé é essa? É a gente lembrar, às vezes a gente fica tão triste, abalado, porque a gente se esquece. A gente se esquece. É porque a gente às vezes esquece, por exemplo, na Bíblia Deus fala assim, eu não mudo. Ele vai continuar protegendo, guiando, preparando tudo. Mas a gente muda. A gente muda. Então a gente sempre pensa em Deus como nós somos. Verdade. Então é isso Verdade. que é o problema. Na verdade, Deus ele não deixou de agir, Ele não esqueceu. É que a gente que esqueceu que Ele ajuda, que Ele é. Completamente sobre a graça entregue a Cristo vivendo a vida dele, ele disse assim: eu, Paulo, já preso em Roma, ele não se sentia preso pelos homens, prisioneiro de Cristo, livre do pecado, mas prisioneiro de Cristo. E é assim que nós temos que sentir. Por quê? Porque ele enfrentava tudo e a todos por amor. E Eu agora ele lembrei era quando prisioneiro, mas um prisioneiro livre do pecado, e porque ele não temia mais nada, somente era prisioneiro Quando você por tava- obediência, por amor. quando você estava falando da Daisy, eu sei que a gente tem leis, a gente tem tudo e tal, mas a gente se Pode até for, meter um processo, né? vamos dizer, se for, né, pelo que tudo indica, é uma perseguição espiritual, é uma perseguição. Então, gente, a gente vai entrar na justiça? Não, a gente tem que orar. Orar. E na realidade a gente tem que agradar, porque olha aqui, Paulo, os discípulos, todos eles, quando eram perseguidos
Cristo, o que eles falavam? Eles ficavam super felizes. Eles não ficavam abalados, eles ficavam felizes. Paulo fala assim, ó, se você está sendo perseguido porque você está fazendo alguma coisa de errado, alegrai-vos. Olha só. Agora, se você está perseguindo, se estão mentindo sobre você, se estão falando sobre você, caluniando, se estão caluniando, e é mentira, e é porque você está servindo a Cristo, fique feliz. Então, assim, não adianta a gente entrar na justiça, brigar, e processo e tal, porque se é. Mas é uma coisa que todo mecanismo humano justo diante dos homens, diante de Deus, o ser humano deve utilizar, mas confiando em Deus. Não, sim. Por exemplo, Estevão, ele foi apedrejado. Foi apedrejado pelos próprios irmãos de igreja, dentro da sua igreja, porque os ele falou a fariseus, verdade dos fariseus, os sacerdotes, eles condenaram Cristo Estevão ao apedrejamento. E Estevão foi julgado. Um julgamento, a gente nunca deve temer em falar a verdade. Sim. Foi isso que eu entendi. Ele falou, olha, você diz isso, dentro da legalidade e dentro da verdade não tem. Por amor a Cristo. E olhe, porque é a oração que vai determinar essas decisões. Inclusive fazer a pessoa cega, né, ou espiritualmente cega, ou dominada por muitas entidades aí, potestades, a enxergar através da oração. Mas não devemos ter medo, por exemplo, de denunciar coisas erradas. Não, medo não, mas não é medo. A questão que eu estou falando não é medo. É porque na realidade é claro, a profecia, a profecia é clara em dizer, Ellen White inclusive fala no livro Eventos Finais, que nos últimos tempos, que é esse tempo que nós estamos passando, esses tempos solenes que nós estamos passando, tempo do juízo, os cristãos vão ser perseguidos sim. Não é só por causa de Cristo, é porque eles só são cristãos, porque eles têm um comportamento diferenciado no serviço, no trabalho, em todo lugar. Então isso vai acontecer. Isso é previsto porque Satanás é irado contra o povo de Deus. Então isso é alegria para nós, porque a gente está com Jesus, né? Vamos louvar e orar por essas pessoas, né? É uma oportunidade para a gente testemunhar, dar um livro para ele de presente, da Ellen White. a maioria é. Aí eu sempre orientei, ore, antes de você falar com ele, antes de você abrir sua boca, permaneça em silêncio. Quando você for falar, ore, que Deus vai colocar as palavras. Sim. Não tenha O medo de Espírito Santo falar, vai. está Sim. na lei dos homens. Sim. Ore antes para que Deus use, né? Para que seja a palavra certa. Tem eficácia, né? Isso mesmo. É porque na realidade não adianta a gente estar numa luta espiritual e querer resolver de uma forma carnal, porque a gente não está lutando contra pessoas, a gente está lutando contra os espíritos e potestades. Então, quando a gente tiver uma luta espiritual, a gente tem que resolver no espiritual, com Deus. E quando nós tivermos uma luta carnal, temos que lutar com Deus, a carnal. Coloca Deus na frente. Sim. E Sempre acha na frente, de qualquer forma, firmeza Deus na frente. na justiça. Os homens de Deus, coloca Deus sempre na frente. Vamos cantar também, não está aqui, deve estar lá fora resolvendo alguma coisa. Mas vamos levantar, vamos cantar o hino. Creio que aqui todos os irmãos conhecem o hino. Pode ser no gogó mesmo, não tem problema. Qual hino? Não sei se tá na Capela. Qual hino? A Põe capela. bem baixinho. Eu tenho reclamado muito, ultimamente eu estou achando o som tão alto. Eu não tô A gente está envelhecendo. Quantas bênçãos. Eu falo para eles assim, que eu quero ouvir a voz dos irmãos. Se o som está muito alto, os irmãos não cantam.
Se da vida as ondas procelosas são, se no vão, quantas muitas bênçãos dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco, forte aqui, não te desanimes, cuida Deus de ti. Seu divino auxílio minorando o mal, dar-te-á consolo sempre até o final. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém. Maravilhoso Deus, soberano Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui. Também, Senhor, para relembrar aquilo que o Senhor já fez por nós. Amém. Eu creio que na mente de cada um dos teus filhos aqui veio lembranças do teu cuidado, da provisão que cada um recebeu. Ó Senhor, sabemos que temos passado e ainda vamos passar por muitas coisas. Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, que nos ajude, Pai, a nunca esquecer. Assim como o Senhor orientou através de Moisés ao povo, que não se esquecesse e que apregoasse, para que também outras pessoas conhecessem o Senhor, que o Senhor fosse conhecido pelas leis justas, e que porque o Senhor é um Deus pessoal. Ó Deus, por favor, continua conosco, ajude-nos, ó Deus, a fazer a tua vontade, a sermos, ó Deus, testemunhas do teu amor e da tua bondade. Que recebamos, que o teu Espírito Santo venha tomar posse de nós, tomar posse da nossa mente e fazer de nós firmes e fortes. Sabemos que o tempo está acabando e precisamos, ó Deus, estar firmes. Te pedimos, por favor, cuida de cada um de nós, de cada família que está sendo aqui representada, Senhor. O Senhor conhece a debilidade, os desejos, os sonhos e também, Senhor, o que cada irmão aqui tem passado no seu particular. Ó Deus, também, Senhor, os pedidos que foram feitos, as pessoas também da tua casa que estão passando por momentos de enfermidades. Ó Deus, por favor, coloque as tuas mãos
O Senhor é um Deus que sara, o Senhor é um Deus que renova as forças, o Senhor é um Deus que nos dá alegria. Então, ó Deus, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo encontre espaço no nosso coração e também no coração da Tua igreja. Nós te pedimos que esteja conosco, que leve cada um dos Teus filhos em paz, que cheguem em paz, Senhor, e encontrem também os seus familiares em boas condições. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.